Calimera, primeiro ano. Olá vocês. Como estava planejado, vamos então iniciar a apostila de número 2 com a aula 13 do setor B. Congruência de triângulos, ou seja, quando dois triângulos são exatamente iguais. Ok? Já é um conteúdo conhecido de vocês. Então aqui nós temos dois triângulos iguaizinhos, desenhados na mesma posição para enxergar lados correspondentes e ângulos correspondentes. Os ângulos, inclusive, da mesma cor, para vocês conseguirem fazer a correspondência, e os lados na mesma posição com o mesmo número de riscos. Então esse lado aqui corresponde a esse outro aqui, a linha C' com AC, AB com a linha B', e obviamente B'C' com BC, ângulo C com ângulo C, ângulo A com ângulo A, ângulo B com ângulo B, na mesma posição, tudo bem explicadinho pelo próprio desenho e também pela escrita que vocês têm aqui. Então, se isso acontece, se todos os lados são exatamente iguais e todos os ângulos, os lados correspondentes iguais entre si, e os ângulos correspondentes iguais entre si, nós dizemos que os dois triângulos são congruentes, são exatamente a mesma coisa. Para identificar isso, existem os critérios ou os casos de congruência que vocês têm aí também enumerados na apostila. Então, os casos são os seguintes: o caso lado, ângulo, lado. Observem com a coloração aqui, temos o lado AC, azul, aqui o lado A', C', azul. Aqui temos o lado AB e aqui a linha B', correto? Então, por que ele chama lado, ângulo, lado? Porque o ângulo em questão, que é o ângulo A ou o ângulo A', é formado por esses lados. Então a gente pode dizer que o ângulo está no meio dos lados, tanto aqui como aqui, certo? Por isso que está escrito aqui, ó, o ângulo no meio dos lados. São dois lados que formam então esse ângulo. Então você tem o lado AB com a linha B', o ângulo A com a linha e o outro lado AC com a linha C'. Portanto, temos aqui na ordem LAL, o ângulo no meio dos dois lados. E por isso podemos afirmar que os dois triângulos são congruentes, certo? Próximo caso. Aliás, antes do próximo caso, temos aqui um exemplo, veja só. O segmento vermelho aqui é a mediatriz, correto? Então, se ele é mediatriz, ele divide AB em dois segmentos congruentes, ou seja, temos AE igual a AB, beleza? Muito bem. Agora, por que a gente pode afirmar a seguinte situação? Aqui nós temos um ângulo reto, correto? Esse ângulo reto vale para esse triângulo da esquerda e vale para o triângulo da direita. Portanto, temos já lado, ângulo. Daqui desse lado temos lado, ângulo. E este segmento aqui, PE, ele é igual para ambos, tá? Desculpa, aqui está escrito PM porque confundiu-se com ponto médio, mas na verdade é PE. Então, PE aqui, o PM de ponto médio, é lado comum, pertence aos dois triângulos. E o ângulo de 90 graus está no meio dos dois lados, está aqui no meio desses dois e está aqui no meio desses dois. Então, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Por isso a gente pode provar então que esses dois triângulos são congruentes e afirmar consequentemente que PA é igual a PB, certo?
Então, em qualquer ponto dessa mediatriz que eu botar, sempre a distância da mediatriz até B vai ser igual à distância da mediatriz até A. E posso provar sempre por caso LAL. Ok? Caso Allah. Lembram do caso Allah? Então, temos agora que o lado está no meio dos ângulos. Temos dois ângulos, vejam, ângulo e ângulo. Então, aqui pelas cores, vejam os dois pares de ângulo. O ângulo A com o ângulo A'. O ângulo B com o ângulo B'. E no meio deles está o lado. Então, assim como está escrito, é o caso. Lado, aliás, desculpa, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Beleza? Então, agora temos os lados correspondentes e nas extremidades desses lados os ângulos correspondentes também. Por isso que se escreve ângulo, lado, ângulo, porque o lado está entre os ângulos e aí podemos afirmar que os triângulos são correspondentes. Vejam essa situação aqui. Na figura, AB é igual a AD. Então já temos o lado. Certo? Agora ainda diz que BC é paralelo a DE. BC é paralelo a DE. Isso garante que essa transversal aqui dessas duas paralelas, tem paralelas aqui, ó, o DE e o BC são paralelas. E essa aqui então vai ser uma transversal. Essa transversal forma ângulos alternos internos. Aqui os pequenos, lembram? Só tem dois tipos de ângulos nessas figuras com paralelas e uma transversal. O ângulo grande e os ângulos grandes e os pequenos. Os pequenos são iguais entre si, os grandes são iguais entre si, e o pequeno com o grande dá sempre 180. Aqui só temos dois pequenos, que são o ângulo B e o ângulo D, certo? Alternos internos, porque BD é uma transversal dessas duas paralelas. E esses dois aqui, vocês já conhecem há muito tempo, são os famosos ângulos opostos pelo vértice, por isso que eles têm a mesma medida. Então veja, temos ângulo, temos lado e temos ângulo. O lado está no meio dos dois ângulos, o lado está no meio dos dois ângulos, caso Allah. Ok? Bonito exemplo, né? Vocês podem rever quantas vezes quiserem. Agora temos mais um caso com dois ângulos, mas agora trata-se de um ângulo especial que é o ângulo oposto. Então vejam, olhando daqui, começando daqui, temos o lado AB. Numa das extremidades do lado AB, temos um ângulo conhecido, que é o A. E lá do outro lado do triângulo, por isso lado oposto, por isso ângulo oposto, do outro lado em relação a esse lado aqui, lá no outro vértice, no vértice oposto, está o ângulo C. Então, na ordem que está escrito assim, lá em cima é lado, observe o cursor, aí vem ângulo, e lá no outro lado, lá em cima, o ângulo oposto, certo? Isso acontece no triângulo ABC e acontece no triângulo A', B', C'. Lado, o ângulo junto e o ângulo oposto, o ângulo que está longe. Por isso, lado, ângulo, ângulo oposto, para garantir que os dois são congruentes. Ok? Para observar essa situação, provar que todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante de seus lados. Olha só, a bissetriz é esse segmento roxo que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Portanto, nós temos aqui dois ângulos congruentes, correto? Tranquilo? Beleza? Então, o nosso lado OP, ele é comum aos dois triângulos, certo? Ele está no triângulo AOP e também BOP, correto? Ele é lado comum, OP igual a OP. Depois, nós temos aqui o ângulo reto, porque se tem distância, né? A distância é medida em ângulo reto. Ângulo reto aqui e ângulo reto aqui, porque é distância.
Então vejam a sequência. Temos lado, o ângulo que está junto e o ângulo que está oposto. A mesma coisa no triângulo. Temos lado, o ângulo que está junto e o ângulo que está oposto. Portanto, esses dois triângulos são congruentes, como está escrito aqui, PAO igual a PBO, e consequentemente PA é igual a PB. Já que os dois triângulos são congruentes, está provado que qualquer ponto da bissetriz é equidistante de seus lados, ok? Qualquer ponto da bissetriz é equidistante dos lados do ângulo. Se eu botasse esse ponto aqui, mais ou menos seria a mesma coisa. Ele teria a mesma distância para os dois lados, certo? Valeu então, adelante. O caso LLL é o caso mais básico, porque aí você tem os três pares de lados congruentes com a mesma medida. Comprovando que os três lados congruentes têm a mesma medida, você tem dois triângulos congruentes. Não há nada de ângulos nessas duas figuras, somente os lados congruentes, né, correspondentes congruentes. Então, bem tranquilo, a ilustração fala por si e vocês têm aí esse caso bem facinho, certo? E tem o caso especial, que é o caso do triângulo retângulo, correto? No triângulo retângulo você terá então essa situação. A hipotenusa dos dois tem a mesma medida e um dos catetos dos dois tem a mesma medida. Óbvio, né? Se aqui tem 5, aqui tem 4, vocês que já conhecem Pitágoras há muito tempo, sabem que o outro vai ter 3. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, se você provar que a hipotenusa e um dos catetos tem a mesma medida aos correspondentes no outro, você prova que dois triângulos retângulos são congruentes. Ok?